castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos passar agora, irmãos, diretamente ao nosso estudo, lembrando aos irmãos que nós estamos falando acerca do ser de Deus, né? A pergunta número 7 do Catecismo Maior, que nos traz a pergunta a respeito de quem é Deus. E nós já trabalhamos o primeiro aspecto, né, o primeiro atributo, a primeira qualidade de Deus, designação de Deus, né, ou predicação de Deus, que é o fato de Deus ser Espírito. E nós vimos as implicações de como nós devemos nos comportar diante do fato de ser o nosso Deus espiritual. Depois, nós estamos analisando agora o atributo da infinitude de Deus, que é a segunda parte da resposta. Deus é em si e por si infinito em seu ser. Este é o trecho, não é, que nós estamos analisando agora, tratando exatamente da infinitude do nosso Deus. Então, está ali nessa primeira parte, Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser. Então, este é o tópico que nós estamos estudando neste momento. No estudo passado, meus irmãos, nós tratamos acerca da infinitude de Deus com relação a nossa incompreensibilidade de Deus, né? Nós destacamos o fato de que o nosso Deus ele é infinito em seu ser, de tal maneira que nós não conseguimos compreendê-lo todo. Nós não conseguimos, porque somos limitados, obviamente, nós jamais conseguiremos compreender Deus completamente, inclusive na eternidade, né? Porque nós nunca seremos deuses, nós nunca seremos como Deus. Quando nós formos para o céu, obviamente, nós teremos um conhecimento mais amplo do que o que nós temos hoje, porque nós estaremos diante da face do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é claro que o nosso conhecimento a respeito de Deus e do ser de Deus será mais ampliado do que o conhecimento que nós temos hoje, porque o nosso conhecimento hoje é um conhecimento, por mais que ele seja claramente revelado nas Escrituras, ele é um conhecimento ainda manchado, marcado pelo pecado. Então, o nosso olhar é um olhar ainda borrado pelo pecado. Então, por mais que nós nos aproximemos das Escrituras e tenhamos, assim, um olhar purificado de má consciência, usando um termo de Paulo, né? De todo modo, nós ainda somos pecadores. Então, o pecado ele ainda retira de nós esta possibilidade de vermos claramente o ser de Deus. Quando nós estivermos no céu, nós não teremos mais pecado. É óbvio que o conhecimento de Deus será mais ampliado, mas ainda assim, meus irmãos, ele não será completo, perfeito, porque senão nós teríamos que ser como o próprio Deus. Então, as Escrituras dizem que só o Espírito de Deus perscruta as coisas de Deus. Então, só o Espírito de Deus conhece Deus plenamente. Nenhum outro ser, nem mesmo os anjos, conhecem a Deus plenamente. Então, este é um importante tópico da nossa teologia, né? Porque isso traz para nós também humildade. Isso deve, ou deveria, né, produzir em nós humildade, exatamente pelo fato de que nós deveríamos saber que quando nós nos dirigimos às Escrituras Sagradas para conhecer a respeito de Deus, quando nós estudamos teologia, nós não estamos fazendo uma ciência a respeito de Deus como as demais ciências fazem para tentar revelar conhecimentos. Na verdade, nós vamos com toda a humildade dispostos a recebermos do Espírito Santo do Senhor a revelação que Ele próprio produziu por meio da inspiração do texto e que agora Ele ilumina a nossa mente, nosso coração,
para que a gente possa entender. Então, nós sempre devemos partir para o conhecimento de Deus com humildade, nunca com aquela intenção de que nós vamos prescrutar, analisar, destrinchar o ser de Deus. Muito pelo contrário, nós devemos nos calar a respeito das coisas que não são reveladas nas Escrituras e devemos, com muito cuidado, tratar daquelas que nos são mostradas. Então, isso deve revelar aos nossos corações a necessidade da humildade. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, fez aquela maravilhosa declaração, não é? Quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, não é? Então, Paulo ali demonstrando todo o seu louvor, o reconhecimento desta infinitude, desta grandeza de Deus que é absolutamente insondável de maneira completa por qualquer um dos seres humanos. Hoje, meus irmãos, nós vamos tratar então desta infinitude agora com relação ao próprio ser de Deus. Ao próprio ser de Deus. Na confissão de fé, tem 2 parágrafos muito ricos a respeito de Deus e da Santíssima Trindade. Eu vou fazer a leitura aqui e nós não vamos nos deter nos detalhes agora, porque com a graça do nosso Senhor, como nós estamos estudando na Escola Dominical a Confissão de Fé, nós chegaremos também a este capítulo, né? O capítulo 11. Então, nós vamos deixar os detalhes de maior profundidade para tratarmos lá quando estivermos lendo este documento. Mas veja, meus irmãos, como que a nossa teologia reformada, ela apresenta o ser de Deus conforme revelado nas Escrituras. Depois, se os irmãos tiverem curiosidade, os irmãos podem analisar, porque cada um destes adjetivos que eu vou falar aqui, cada uma dessas perfeições, vem marcado por um texto das Escrituras. Então, olha só como que é interessante, profundo e revelador aquilo que a nossa confissão fala a respeito de Deus. Diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é o todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é incerto ou contingente. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e toda obediência, que ele ouve por bem requerer deles. Muito bonito, né? Então, estas
qualidades, estas perfeições de Deus, são pelo menos aquelas que nós deveríamos conhecer a partir das Escrituras. Então, cada um destes adjetivos que os irmãos ouviram, a minha leitura, traz um conceito a respeito de quem Deus é. E aí, o estudo de hoje, ele foca, meus irmãos, na infinitude de Deus com respeito ao seu ser. Então, o que é isso? Quando o Catecismo Maior e também a Confissão trazem esta expressão infinito em seu ser, aqui nós temos alguns atributos que estão relacionados a esta ideia da infinitude de Deus quanto ao ser de Deus. Há uma palavra que é não muito utilizada por nós, no nosso vocabulário comum, mas é uma palavra muito utilizada dentro da teologia, que é a palavra aceidade, com 2 S's, aceidade. Esta palavra aceidade representa o caráter de Deus de ser Ele absoluto em todas as coisas. Ou seja, significa que Deus ele não tem causa, ou Ele não precisa de nada para existir. Ele não precisa de algo para dar início a Ele. Deus, portanto, não é criado por alguém, por alguma coisa, nem mesmo por Ele. Significa dizer que a infinitude de Deus, portanto, ela compreende o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, de modo que todas as criaturas que existem nele, a partir dele e para ele. Então, aqui na Confissão, a gente tem algumas expressões que fazem referência exatamente a este aspecto. Por exemplo, quando diz aqui que Deus é completamente livre e absoluto. Então, aqui nós temos o aspecto da liberdade de Deus de fazer exatamente aquilo que Ele deseja fazer, porque Ele não está preso a qualquer tipo de conselho. Paulo diz isso, inclusive, não há quem seja conselheiro de Deus. A quem Ele pediu conselho? A ninguém. Ele é o seu próprio conselho, Ele é o seu próprio conselheiro. A livre vontade de Deus é quem origina todas as coisas. Então, quando o universo foi criado a partir desta liberdade de Deus. Deus poderia não ter criado o universo, mas Ele fez isto a partir da sua liberdade. Então, Deus é livre para fazer aquilo que Ele próprio determina em relação ao que Ele quer. E Ele também é absoluto, no sentido, a palavra absoluto, meus irmãos, ela tem uma ligação muito forte com o conceito da filosofia, mas de uma maneira simples, de uma maneira resumida, é como se nós disséssemos que Deus é totalmente completo dentro dele mesmo. Como, imagine, é claro que toda comparação aqui não vai funcionar, porque qualquer comparação ela é pequena em relação ao ser de Deus, mas imagine uma esfera, aquelas esferazinhas que a gente usa em enrolamento, esferas. Imagine aquela esfera, sendo ela toda maciça, como uma bolinha de chumbo, toda maciça. Ou seja, a ideia é que Deus, Ele é completo, Ele está totalmente completo dentro do seu próprio ser. Não há nada que esteja fora de Deus. Então, eu vou dar um exemplo. Geralmente, quando nós falamos de qualidades, nós pensamos na pessoa e aí nós juntamos a qualidade àquela pessoa. Por exemplo, você fala assim, o irmão presbítero Alain é uma pessoa muito simpática, Então, você tem a pessoa do Alain, o corpo do Alain ali, a pessoa, e junto do Alain, dentre várias qualidades que ele tem, vários atributos que ele tem um pedacinho dele, uma porção dele que é ser simpático. Mas o Alain, ele não é a simpatia.
ele possui a simpatia. Ele tem algo de simpático, mas ele é outras coisas também. No caso de Deus, quando nós falamos que Deus é, nós não estamos falando que Deus tem um tanto de coisa pendurada a Ele, somada a Ele. Nós estamos dizendo que Ele é aquilo que nós estamos nos referindo. Então, se eu digo Deus é amor, Deus não possui amor. Não é uma característica que está grudada em Deus, está somada a Deus, como se nós pudéssemos chegar ali e extrair de Deus o amor e deixar Deus com as outras perfeições. Não, o amor é Deus. Pensa na esfera. Não tem como você tirar dali aquilo que está em todo o seu ser, correto? Então, falar do ser de Deus não é atribuir a Deus. Tanto é que esta palavra, atributos, ela é inclusive questionável por alguns teólogos, não todos, né? A maioria aceita como sendo uma boa expressão para se referir, mas outros questionam dizendo, quando eu digo atributo, parece que eu estou atribuindo ou acrescentando algo. Então, alguns preferem tratar como a confissão trata, no sentido de perfeições. Por isso que a confissão diz assim, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Porque aí a ideia é que cada perfeição de Deus, ela contempla esta infinitude de Deus. Então, assim, meus irmãos, não dá para a gente separar em Deus, por exemplo, a misericórdia da justiça, ou o amor da bondade, certo? Nós não vamos conseguir separar. É como se todas estas perfeições, elas fossem uma coisa só. Uma coisa só. Então, quando você pensa no Deus que é justo, esta justiça, ela está totalmente preenchida de amor, de verdade, de bondade, de misericórdia, de graça. Percebe? Nós não conseguimos, tipo assim, dizer, não, Deus, neste caso, Ele é só isto. Não, Ele é todo. É isso que a palavra absoluto significa. Ele é todo. Ele é totalmente, Ele é completamente dentro de si mesmo perfeito. Então, por isso que nós, ao falarmos da infinitude de Deus enquanto ser, nós devemos considerar totalmente impossível o fato de nós compreendermos qualquer uma das qualificações de Deus fora do seu próprio ser. Então, eu repito, Deus não possui amor, Deus não contém amor, Deus é amor. Deus não contém bondade, Ele não possui bondade, Ele é a bondade. Certo? Deus não tem um pouco de justiça, Ele é a justiça. Deus não tem misericórdia, Ele é misericordioso. Por isso que as Escrituras, o verbo que as Escrituras utilizam é exatamente este, é. Tu és clemente, Deus é amor, justos são os teus caminhos. Observe que todos os verbos são verbos que vão exatamente caracterizar ou predicar o ser de Deus, né? Então, isso é muito importante, porque quando nós entendemos que Deus ele é dentro dele próprio, completo, a Deus, portanto, meus irmãos, não falta absolutamente nada. Deus não pode ser acrescido de qualquer de suas qualificações, porque Ele é completo. Por exemplo, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, Jesus não está pedindo ali que o nome de Deus, o Pai, se torne mais santo, porque senão Jesus estaria dizendo que o nome de Deus, ele ainda não é completamente santo, ele precisa ser santificado em algum aspecto. O que Jesus está dizendo ali é que, a partir da nossa relação com Deus, o nome de Deus, ele é
destacado, ele é focado, por assim dizer, no povo de Deus, no seu povo, de maneira que Deus ele é mostrado, ele é engrandecido por meio das obras do seu povo. Eu vou dar uma explicação usando um texto bíblico. Quando Deus chama Abraão para sair da terra, da parentela, ele diz assim: de ti farei uma grande nação e te engrandecerei o nome. Deus promete engrandecer o nome de Abraão. Mas por que Deus faz isso? Para que Abraão pudesse, pelo seu testemunho, pela dignificação do seu nome, pudesse refletir a glória do nome de Deus. Então, não é a glória de Deus que será aumentada, porque ela é perfeita. Não é o nome de Deus que será aumentado, ele é perfeito. Mas é o reflexo do nome de Deus na vida do povo de Deus. O pastor John Piper, ao explicar a oração do Senhor, ele faz uma consideração interessante. Ele diz assim: olha, quando nós pedimos santificado seja o teu nome, na verdade nós queremos que Deus nos santifique, para que a partir do momento que eu me torne cada vez mais santo, o nome de Deus é louvado por meu intermédio. E aí ele cita o Salmo 69, em que o salmista diz assim: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Porque muitas vezes nós, povo de Deus, podemos cair na tentação, no pecado, de desonrarmos o nome do Senhor. O nome de Deus permanecerá intocável. Mas nós, enquanto seu povo, manchamos a reputação do nome de Deus. Deus não é diminuído, percebe? A perfeição de Deus permanece inalterada. Nós, como seu povo, é que somos manchados. Correto? Então, quando nós falamos do ser de Deus como infinito, esta ideia da aceidade que eu falei com os irmãos, que é considerar o ser de Deus e suas perfeições naquilo que ele é absolutamente, nós estamos falando exatamente disso, meus irmãos, da qualidade de ser Deus, aquele que é todo-poderoso e suficiente nele mesmo. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nenhum de nós. Ele não precisa dos anjos. Ele não precisa de absolutamente nada. Ele precisa apenas dele próprio. Ele é a sua própria suficiência. Ele não precisa de ninguém mais, de nenhum outro ser para existir. Vamos ver alguns textos bíblicos que, de certo modo, apontam para algumas destas verdades que nós estamos apontando aqui. Vamos ver, por exemplo, o Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, verso 3. Os salmos estão carregados de expressões deste tipo, porque os salmos são geralmente cânticos, não é? São expressões de louvor, de adoração. Então, por essa razão, os salmistas invariavelmente apontavam perfeições de Deus, né? Então, é muito fácil nós encontrarmos as perfeições de Deus expressas nos Salmos. Então, Salmo 115, 3. Vamos ler juntos? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, a ideia aqui é: Deus é completamente livre. Ele faz tudo o que lhe dá prazer. Deus não está preso a nenhuma contingência, a nenhum acaso, não há nenhum ser que possa bloquear a ação de Deus, não há ninguém que possa impedir a ação do Senhor. Por isso o profeta Jeremias disse: agindo Deus, quem impedirá? É impossível. Eu me lembro que, certa vez, eu, estudando a respeito destas questões relativas à soberania de Deus, eu li um trecho de um livro que é uma heresia pura, que é o livro do Kenneth Hagin,
Escreve Agin, com H-A-G-I-N. O Kenneth Hagin, ele conta, nesse livro que ele escreveu, que ele teve uma revelação, um sonho, né? E que nesse sonho havia uma briga entre ele e Satanás. Como se Satanás ficasse perdendo tempo, né? Satanás tem coisa mais importante para fazer do que ficar brigando com os outros, né? Mas tudo bem, o Hagin teve essa ideia aí. E aí diz o Hagin que ele, brigando com Satanás e tal, Jesus apareceu. Jesus apareceu, e aí, no que Jesus apareceu, o Hagin chamou Jesus, perguntou Jesus, na verdade, né, por que Jesus estava ali, e aí Jesus teria dito para ele o seguinte: olha, essa briga é sua. Enquanto você não me autorizar a entrar, eu não vou entrar nessa briga. Agora, se você autorizar, aí eu entro nessa confusão, né? E nisso aí o Hagin, então, defendia a ideia de que nós temos de autorizar, invocar Deus para que Ele haja. Enquanto a gente não der permissão para Deus agir, Ele não vai agir. Então a ideia é, se você está tendo alguma guerra espiritual, alguma batalha aí, né, você precisa deixar Deus entrar, deixar Deus agir, senão Ele não vai agir na sua vida. Isso é uma heresia, né? Clara. Porque quem é que pode impedir a ação do ser de Deus? Qual é esse homem que pode dizer para Deus, faça isso ou faça aquilo? Eu determino. Faz isso, faça aquilo. Não é? Deus é absolutamente livre. Tudo faz como lhe agrada. Tudo. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Por isso, Jesus, ao conversar com Nicodemos, disse, né? Você precisa nascer de novo. E o Espírito, ele age como quer. É como o vento. Você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é o Espírito. Ele age como quer. Deus é poderoso, meus irmãos. E um grande perigo que nós corremos ao interpretarmos isto, né, esta doutrina, é pensarmos que nós somos capazes de certa maneira, impedir a ação de Deus. Né? E, às vezes, nós fazemos isso até com um tom de espiritualidade. Né? Às vezes, nós achamos que vamos impedir a ação do Espírito Santo por uma coisa ou outra. Né? E, às vezes, até no culto, a gente começa a, muitas vezes, proferir algumas dessas palavras como se nós tivéssemos que dar permissão ao Espírito Santo de Deus para agir. Não é? Espírito, venha, Espírito Santo, age sobre nós. Não é? Nós estamos aqui, e aí nós te chamamos, clamamos o Senhor para que o Senhor venha. Meus irmãos, Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. E Ele vai agir. Vai agir na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo Ele faz como lhe agrada. Ele é absoluto. Vamos ver aqui outro texto, Êxodo 3:14. Esse é um texto clássico, né, que é o texto em que pela primeira vez na Bíblia, nós lemos a respeito do nome próprio de Deus, né? Êxodo 3:14, que é quando Moisés pergunta a Deus como que ele deveria se referir, né? O que eu direi para eles quando eles me perguntarem qual é o seu nome? E aí Deus diz para ele, pela primeira vez, o seu nome, que é a tradução do hebraico Yahvé, que é um tetagrama, né? São 4 letras. Nós não temos uma tradução
definida na língua portuguesa, porque no hebraico nós não temos vogais. A língua hebraica ela não tem vogal. A língua hebraica é uma língua somente de consoantes. Ela é chamada de língua gutural. Por isso que a gente não consegue pronunciar o hebraico bíblico, né? Da maneira como ele é muito difícil, porque não faz parte. Para facilitar, teve um grupo de estudiosos que criaram alguns símbolos para indicar o som vocálico, né? Ou indicar algumas vogais. Por isso que a gente fala Iavé como se tivesse o I, o A e o E. Mas, na verdade, o nome de Deus, no original, ele não pode ser, ele não dá para a gente pronunciar. É como se fosse é mais parecido com um sopro, talvez um ruá, algo assim, uma espécie de ruá. Não dá para, você não tem uma pronúncia. Mas a gente convencionou dizer Iavé porque os massoretas, que foram esses estudiosos que tentaram vocalizar, né, o hebraico, para facilitar a nossa audição, mas não tem como. Iavé é só uma convenção. O Iavé não é o nome próprio, de fato, né? O que aparece na Bíblia aí é esse eu sou o que sou, é como se fosse o verbo ser. É exatamente o verbo ser, né? Que no hebraico é esse verbo ruá, que tem muito a ver com o espírito, que é o mesmo espírito lá de Gênesis, que paira sobre a face das águas, né? É o vento, é o sopro, é o ser de Deus. Então, quando Deus diz para Moisés aí no Êxodo 3,14, vamos ler? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, quando ele diz eu sou, aí é exatamente a ideia que nós não temos na língua portuguesa, mas é a ideia de um ser completo. Por isso a ideia do absoluto. É aquilo que eu disse para os irmãos. Deus é totalmente completo em si mesmo, dentro de si mesmo. Essa é a ideia do ser. Então, repito, a Deus não são acrescentadas coisas. Ele é aquilo. Então, se você pensa amor, o que é o amor? Deus. Deus é amor. Então, os irmãos percebem que qualquer outra definição que nós quisermos dar a estes conceitos, do ponto de vista cristão, estes conceitos devem partir de Deus. Por exemplo, Deus é amor. Então, o ser de Deus é amor. Repito, Deus não tem amor. Deus não possui amor. Deus é amor. Então, Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 13, o amor não se conduz inconvenientemente. Por quê? Porque Deus não se conduz inconvenientemente. Paulo diz, o amor não se alegra com a injustiça. Por quê? Porque Deus não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre. Por quê? Porque Cristo tudo sofreu. E Cristo é Deus. O amor tudo espera. Por quê? Porque Deus sabe o tempo de todas as coisas. E o amor dá tempo ao tempo, porque Ele é dono do tempo. Percebe? Então, todos os conceitos que aparecem na Bíblia, eles necessariamente estão ligados ao ser de Deus. Por isso que você não vai encontrar na Bíblia conceitos que estejam distintos do ser de Deus. Não pode haver um conceito de bondade que seja diferente do ser de Deus. Um conceito de misericórdia que seja diferente do ser de Deus. Um conceito de justiça que seja diferente do ser de Deus. Então, o que é a justiça? Então, nós temos lá, Deus é justo em todos os seus caminhos, ou seja, Ele é reto. Então, a justiça implica retidão, fazer cumprir o direito, o que é certo. Então, isso tem implicações em todas as áreas, todas as áreas. Nosso grande problema, meus irmãos, é achar que existem coisas que são criadas por Deus e outras que são criadas por nós,
e as que são criadas por nós têm o mesmo peso daquelas que são criadas por Deus. Por exemplo, nós falamos de beleza. A Bíblia diz que Deus, ele é belo. Ou seja, o que é a beleza em Deus? É exatamente esta qualidade de não ter imperfeições, não há feiura em Deus. Se não há feiura em Deus, Deus, ele é perfeito. Uma coisa, quando a gente acha uma coisa bonita, você não diz assim, isso é perfeito. Não é? Olha, ele é perfeito. Olha o rostinho, gente. É perfeitinho. Né? Ela é linda. Olha, é uma perfeição, não tem um defeito. Não é assim? A voz daquela pessoa é perfeita. Por que você fala isso? Porque você está atribuindo esta qualidade de ser absoluta à beleza. Então, isto existe em Deus. Agora, é óbvio, meus irmãos, que o pecado, quando ele entra no mundo, ele corrompe estes conceitos. Por isso que há pessoas que consideram bonito o que é feio, por causa do pecado. O pecado manchou a realidade e manchou a nossa visão da realidade. Então aí a pessoa acha músicas bonitas, quando na verdade são feias. E aí a gente entra numa esfera que é muito difícil de discutir, que é a esfera do gosto. E aí a gente leva estas coisas para o gosto, como se nós disséssemos assim, não, mas o pastor pediu para trocar as músicas, na verdade é porque ele não gosta desse tipo de música. Aí quando vem outro pastor, não, mas o outro pastor, o fulano, é o contrário, ele não gosta daquelas, mas gosta dessas. Aí vem um terceiro, que não gosta nem de uma nem de outra, gosta de um terceiro jeito. Quem tem razão nisso aí? Nenhum dos três. São gostos. Só que, o que nós temos que fazer quando nós estamos diante de gostos? Nós temos que entender o seguinte, os gostos, eles são nossa visão relativa das coisas. Nós não somos perfeitos, não somos absolutos. Absoluto é Deus. Nós somos imperfeitos, relativos. Então, a nossa visão é sempre uma visão parcial. Parcial. Nós nunca vamos conseguir entender perfeitamente o que é a beleza, qual é a música mais bela. Não vamos conseguir, porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. E a realidade, conforme criada por Deus, ela também foi quebrada pelo pecado. Aquilo que era para ser puro se tornou corrompido, manchado. Os irmãos percebem a dificuldade que nós temos? Então, como é que nós vamos definir essas coisas? Como é que nós vamos chegar a um consenso? Aí nós temos que usar a sabedoria cristã, a prudência cristã, que está expressa na palavra de Deus, para tentarmos aproximar os nossos gostos daquilo que mais reflete o ser de Deus. Então a pergunta é simples: o Deus que nós cultuamos, como Ele é? Ele é assim. Pois bem, qual música agrada mais a um Deus que é assim? Então nós vamos pensar numa música que tem a ver com o ser de Deus, com as perfeições de Deus. Será que esse Deus, ele se agrada de um ritmo musical, de um tipo musical dessa forma ou não? Será que esse Deus, que é deste jeito que nós estamos vendo aqui, que é Espírito, que é Santíssimo, que é Justíssimo, que é amor, graça, misericórdia, bondade, o que esse Deus quer ouvir dos meus lábios? Quais palavras eu vou cantar para esse Deus? Percebe? Fica fácil da gente resolver isso. Sabe como? Qual é o lugar em que nós temos os hinos mais perfeitos?
do mundo? Salmos. Os salmos são os hinos mais perfeitos, porque eles são inspirados pelo Espírito do Senhor. Quer cantar uma música que agrada a Deus? Cante os salmos. Simples, né? Porque os salmos são a expressão mais perfeita a respeito do ser de Deus. Agora, devemos cantar só os salmos? Acho que não. Acho que não. Por quê? Porque Deus dá aos homens aqui, seres humanos, né? Mulheres e homens, Deus nos dá inteligência, conhecimento a respeito dele, fé, prudência cristã, para que a gente também possa produzir cultura musical. Letras que tratem do ser de Deus, que falem a respeito de Deus de uma maneira honrosa, reverente. Então, Deus nos dá também. Então, nós podemos cantar, por exemplo, os hinos como nós cantamos, nós podemos cantar os cânticos como nós cantamos, e devemos também cantar os salmos. Olha que coisa bonita! Fica aí a dica para o nosso grupo de música, né? Aprender a cantar alguns salmos, os salmos metrificados. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa, porque nós vamos estar cantando o quê? A palavra de Deus. Olha que coisa rica. Além de não ter um erro na letra, disso nós temos garantia, nós, além disso, de cantarmos o que é perfeito na letra, nós ainda expressaremos aquilo que é perfeito do ponto de vista do Espírito do Senhor. Não é maravilhoso isso? Então, meus irmãos, quando nós falamos que Deus é absoluto, ou que Ele é infinito em seu ser, em suas perfeições, nós estamos querendo dizer exatamente o fato de que Deus é totalmente completo. E isso tem implicações gravíssimas na nossa vida, né? No modo como nós cultuamos a Deus. Há um teólogo chamado John Frame, ele é citado aqui pelo pastor Joel Bick. O Frame diz assim: o culto bíblico, ao contrário de muitos cultos pagãos, não tem a intenção de satisfazer as necessidades de Deus. O John Frame está dizendo o seguinte: olha, quando nós cultuamos a Deus, nós não estamos diante de um Deus carente, de um Deus que precisa ser bajulado. Deus não é carente, certo? Deus não tem carências. Ah, não, vamos lá, porque a gente precisa... os cultos pagãos, e aí vale a pena aqui fazer essa notinha de rodapé. Por que o Frame fala dos cultos pagãos? Porque no culto pagão, invariavelmente, no paganismo, se tem uma característica do paganismo, é ter que oferecer ao Deus que está sendo adorado alguma coisa para acalmar essa ciumeira dele. Os deuses pagãos, eles são extremamente carentes. Carentes. Por isso que você tem que colocar numa bandejinha lá, um biscoitinho, uma coisa, né, e jogar lá no mar para Iemanjá, porque senão ela fica brava com você. Você tem que dar uma coisa. Se você vai tomar uma cachaça, você joga um pouquinho para o santo, para aquele Deus que está sendo adorado. Quer dizer, você tem que satisfazer a necessidade desse Deus. É sempre assim. Os deuses pagãos, eles são carentes, porque eles querem que os seres humanos agradem a eles no sentido de satisfazer aquilo que eles têm de falta. Nosso Deus não é carente, Ele é completo em si mesmo. Então, quando o povo de Deus chega à presença de Deus para cultuar, nós não chegamos à presença de Deus para oferecer a Deus algo que Ele está meio assim, vamos lá, porque a gente tem que consolar Deus, porque Ele está meio triste. Não. Deus, Ele convoca o seu povo, nós comparecemos diante dEle por convocação dEle, não é uma situação em que eu digo assim, chama Deus aí que a gente quer ter uma conversa com Ele. Não, Ele é quem convoca. O dia é do Senhor. É Ele quem diz, eu estou aqui e o meu povo vem até mim. Nós nos chegamos, portanto, diante desse Deus que já está presente, com todo o seu poder, com toda a sua glória,
E nós então, diante desse Deus agora, nós reconhecendo esta grandiosidade, essa majestade, nós nos prostramos diante dele em adoração. E nós dizemos: ó Senhor, Tu és Deus sobre toda a terra. É isto que é o culto a Deus. É quando nós estamos diante dele por convocação dele para ouvirmos o que ele tem para nos dizer. Então os irmãos percebem como que estas coisas são pervertidas por causa do pecado, meus irmãos. A maioria dos cultos que nós temos por aí, ou das relações individuais que as pessoas têm com Deus, é um Deus totalmente antibíblico, é um Deus fraco, é um Deus passional, é um Deus que está meio assim, a gente precisa, de algum modo, satisfazê-lo, porque ele está irado, ele está bravo, ele está sensível, não é? Ou então é aquele Deus que o James Packer, né, chegou a escrever, dizendo como se ele fosse um grande playboy, né, em que as pessoas vão até ele só para tentar extrair dele os benefícios que ele tem para dar, né, como se fosse um ricaço que estivesse distribuindo benesses. Então, esses deuses que são, infelizmente, fabricados pela mente humana, são deuses falsos, deuses fracos. São deuses que precisam ser aplacados em sua ira. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é absoluto. Por isso a confissão diz: fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade. Portanto, ao falarmos da infinitude de Deus, nós estamos falando desta suficiência de Deus. Deus é absolutamente suficiente para todas as coisas. Ele é a fonte de todo bem, toda boa dádiva, diz Tiago, e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus. Portanto, os conceitos, como eu disse aqui, de beleza, de justiça, de amor, etc., vêm de Deus. Qualquer tentativa nossa, portanto, de fazer alguma conceituação destas coisas, desconsiderando o ser de Deus, nós estamos, meus irmãos, fadados a errarmos. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é absolutamente autossuficiente. Vamos ler aqui alguns outros textos para a gente caminhar para a finalização. Vamos ver, por exemplo, Jó, capítulo 22, Jó 22, 3 e 4, não, perdão, irmãos, 2 e 3. Jó 22, 2 e 3. Vamos ler juntos? Porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Meus irmãos, olha que pergunta impopular, né? Que ele faz aqui, né? Ele diz assim, ó: porventura, o homem tem algum proveito para Deus? Para que serve o homem? Quem é o homem? É uma pergunta complicada, né? Muito impopular, porque hoje em dia é o contrário, né? O homem é o centro de todas as coisas. A nossa cultura evangélica, ela é humanista. Os cultos são feitos para agradar pessoas, na maioria das vezes. Não são todos, obviamente. Mas na cultura evangélica popular, isto é muito forte. O homem é o centro. As pessoas são o centro. O culto é feito em torno delas. Elas precisam ser adoradas. Nós devemos nos preocupar com as pessoas? É claro, meus irmãos, que temos. Jesus disse que nós temos de amar o próximo. E amar o próximo significa também nos preocupar com as pessoas. Mas o que eu estou dizendo aqui é com relação ao culto que nós prestamos a Deus. Ele deve ser o centro, primeiramente.
Deus quer que no culto as pessoas sejam edificadas? Claro que quer. Deus quer no culto que nós demonstremos amor uns pelos outros, comunhão uns com os outros? Claro que quer. Mas, antes destas coisas, Ele exige que nós o reconheçamos como Deus. E o culto seja feito para Ele. E nele, estas outras coisas acontecem. Acontecem. O problema é quando nós invertemos isto e nós desconsideramos o ser de Deus, aquilo que Ele requer de nós, para pensarmos apenas em nós mesmos e nos agradarmos. E por isso, então, a pergunta aqui ela é absolutamente provocativa. Será o homem de algum proveito a Deus? E aí ele responde, o sábio é útil só a ele mesmo. Na verdade, o homem é importante só para ele, porque para Deus não é? Não há importância nesse sentido aí. Vamos ver um outro texto aqui, também em Jó, agora no capítulo 35, Jó 35, 6 e 7. Também duas perguntas, né? Na verdade, 3 perguntas aí. Vamos ver? Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão? Em outras palavras, se você peca ou se você é justo, tanto faz para Deus. É como se dissesse, Deus não... Isso não afeta o ser de Deus. Deus não é modificado nas suas perfeições pelas nossas ações. É isso que o texto quer dizer. Deus não modifica suas perfeições de acordo com o nosso comportamento. Certo? Inclusive, algumas expressões, né, que elas... o irmão Ronaldo até perguntou um dia desses, né, eu trouxe aqui uma explicação, né, falando a respeito do antropomorfismo, né, que é você atribuir formas humanas a Deus para ficar mais claro. Mas, por exemplo, quando o texto diz assim, não entristeçais o Espírito de Cristo ou de Deus, é óbvio que Deus não se entristece, irmãos. Deus não tem paixões como nós temos. Deus não muda o seu humor. Por exemplo, quando Deus se ira por causa do pecado do povo, Ele não se descontrola. Certo? A ira de Deus não é a nossa ira. Não é a nossa raiva, vou usar uma expressão, né, mais nossa mesmo, popular. Quer dizer, Deus não, tipo assim, Ele me tratou mal, aí você fica com raiva, né, sobre aquele calor, mesmo que você não responda, mas você fica tenso ali, chateado. Não, Deus não varia. Deus não tem variação. A ira de Deus, ela permanece do mesmo tamanho sempre. Eu sei que não é tão simples entender isso, mas assim, Deus está sempre irado. É isso. Mas Ele também está sempre gracioso. Ele está sempre bom, sempre amoroso. Entendeu? Nós não. Tem hora que você está irado, tem hora que você não está. Deus não, Ele está sempre irado. É isso. Mas como assim, pastor? Por exemplo, Jesus diz que aqueles que não creem nele, a ira de Deus permanece. Veja que o verbo está no tempo presente. Ou seja, durante todo o tempo que a gente está aqui conversando, Deus está irado com o ímpio. A ira dele está sobre o ímpio. Então, tipo assim, Ele não está agora amando aqui e irado lá. Ele está fazendo ao mesmo tempo todas essas coisas. Ok? Ao mesmo tempo todas essas coisas. Nós não. A gente às vezes fica irado, outra hora não. Né? Às vezes a gente fica um pouco chateado, outra hora não. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Olha só, então, o que diz aí o texto, né? Se pecas, que mal você pode causar a ele? Se você é justo,
Você acha que você quer dar a ele algo de sua mão? Então, meus irmãos queridos, eu vou encerrar agora aqui com um texto que é uma doxologia, né? Que é a oração que Davi fez. Eu queria encerrar com esse texto, que é o texto lá de 1 Crônicas. 1 Crônicas 29, 1 Crônicas 29, 10 e 12. Olha que texto maravilhoso. Sei que os irmãos conhecem, né? E há até cânticos, né, nesse trecho. É um texto lindo, né? Que é quando Davi, ele se alegra com o povo. Vamos ver aí, 1 Crônicas 29, de 10 a 12. Vamos lá. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Interessante, né? Então, Davi aqui, nesse breve trecho, ele exalta, né, estas diversas perfeições, e o destaque aqui que eu gostaria de fazer é exatamente quando ele diz, né, que Deus é bendito, ele diz de eternidade em eternidade. Então, isso reflete a infinitude de Deus, né? Deus é princípio e fim, alfa e ômega, e ele detém todas estas qualidades. Um teólogo chamado Matthew Henry, ele disse o seguinte a respeito desta oração, e eu vou finalizar com este comentário dele. Ele diz assim: Ele é a fonte e centro de tudo que é brilhante e abençoado. Sua é a grandeza. Sua grandeza é imensa e incompreensível. E todos os outros são pequenos, não são nada em comparação com ele. Dele é o poder. E ele é todo-poderoso e irresistível. O poder pertence a Deus, e todo o poder de todas as criaturas é derivado dele e depende dele. Amém, não é, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor. Que a gente aprenda, queridos irmãos, a dar glórias, né, ao nosso Deus e Pai por esta imensidão de seu ser. Que a gente entenda este tamanho de Deus, né? E todas as vezes que nós estivermos na presença dele, especialmente no culto público, né? Porque nós estamos na presença dele em todos os momentos, obviamente, mas no culto público ele se faz presente de modo diferente, porque ele está presente com o seu povo reunido, né? Naquele dia em que ele mesmo convocou o seu povo para esta adoração. Que a gente aprenda, meus irmãos, em todas as coisas que nós fizermos, né, fazermos diante dele, sabendo que ele está conosco aqui, porque isso muda, né? Isso faz toda a diferença. É como uma criança que, quando quer aprontar alguma coisa dentro de casa, ele sabe, né, quando o pai está perto, a mãe está perto, e ele age diferente, né? Lembre-se de que quando a gente está no culto, nós estamos diante do Senhor. Então, a gente tem que agir diferente. A gente não pode fazer do jeito que a gente acha que deve fazer. O dono da casa está presente, né? E a gente tem que fazer do jeito que ele quer que a gente faça, pensando nesta santa presença dele conosco, com liberdade, com amor, com sinceridade, mas também com a compreensão obediente daquilo que ele é, das suas perfeições. E assim, certamente, nós vamos adorá-lo de maneira agradável a ele, né? Nós vamos adorá-lo como ele quer. Que ele nos abençoe, meus irmãos, nos guarde, nos instrua, né?